Agora me diz uma coisa, você nesse período todo, 50 anos aí de vida e muitos de experiência, você com certeza passou por diversos ambientes. Ambientes bons, ambientes ruins. O que você pode dizer sobre o ambiente que te fez chegar até aqui? Ele foi favorável ou muitas das vezes não? Muito boa pergunta, Charles, porque eu costumo sempre dizer que o ambiente favorável ele ajuda a potencializar demais pessoas, como também ajuda a aprender demais pessoas. Eu lembro que hoje pessoas que me elogiam nem sempre foram as pessoas que me elogiaram no passado. Eu tive vários grupos de amigos ao longo da minha vida. Eu estive em vários lugares, né, momentaneamente. E eu lembro que eu tive vários picos de ascensões bem legais. E porque eu fazia muita coisa, porque eu sempre fui muito inquieto, né, e muito obstinado em vencer. Eu não aceitei e não aceito fácil aquilo que a vida propôs. E eu queria mais. E do grupo que eu estava, dos grupos que eu permaneci, estava muito bem para qualquer um daqueles ter o seu primeiro trabalho de carteira assinada. E aquilo já era o lugar de vencedor. Mas eu sempre fui muito inquieto. Como eu não tinha referência na minha família, eu tive que ir fazendo. Eu tive que ir aprendendo com o tempo. E eu tive algumas vitórias que ainda não era vitória para mim e eu não compartilhei com pessoas. Como, por exemplo, ter aprovação em concurso público que não era aquilo que eu queria. Concurso da Polícia Militar, concurso da polícia, né, do bombeiro. E assim, eu não fui. Então muita gente não soube de algumas aprovações que eu tive, né, do convívio que eu tinha, e por isso achava que eu tinha tentado e não tinha conseguido. Mas aqui não era aquilo que eu queria. Questão de escolha, né? Era uma escolha. Mas era uma escolha que eu precisava ficar para mim, porque para muitos o empreendedorismo ainda era uma questão de desemprego, principalmente naquele ambiente que eu vivia. Então, o vender roupa era o Márcio tentando fazer alguma coisa, mas a minha visão era para além daquilo, porque eu sempre li muito, eu sempre estudei muito, e eu sempre tive muito claro o caminho que eu queria alcançar. E aí, quando eu passei num concurso público, que realmente era um concurso público muito bom, alguns dos ambientes que eu frequentava e que eu via algumas pessoas dizendo assim, não é possível, né? Até pouco tempo atrás, pessoas que me elogiaram duvidaram se aquilo foi ou não real, sabe? Porque é muito fácil as pessoas torcerem e criticarem para você permanecer no lugar que você está. Quando você tem uma ascensão que é muito maior do que ele imaginava e do que ele teve, aí eles duvidam de que você realmente é capaz de conseguir ou não. E é por isso que muita gente para no caminho, porque fica muito dependendo da aprovação do ambiente. Às vezes é uma aprovação familiar, às vezes é a aprovação do colega, dos relacionamentos e tal, e você tem que ir para além disso se você quer realmente criar o seu caminho. Ideias e conselhos são absolutamente viável, mas você precisa olhar muito para quem está te dando conselho, porque existe o conselho de sabedoria, que aí quem está te falando não precisa ter nenhum curso acadêmico, nada disso, é só a sabedoria da vida, e esses são os melhores conselhos, né? De pessoas que já andaram. E desde novo eu sempre andei e sempre olhei e sempre admirei pessoas muito mais velhas do que eu. Não é à toa que a minha literatura preferida são biografias, né? Então eu gosto demais de consumir, né, biografias de pessoas que têm alguma história para ler. Então eu entendi que eles podiam não acreditar, mas eu sabia do meu potencial, porque eu sabia a quantidade de tempo que eu tinha dedicado para chegar naquele objetivo, e aí eu tive que, entendendo que o ambiente não estava favorável para aceitar e ser feliz com a minha vitória, eu precisei mudar de ambiente, procurar ambientes que eu pudesse me adequar melhor e que pudesse me impulsionar. Quando você está num lugar que as pessoas estão só te puxando para baixo, a decisão mais difícil é você mudar desse ambiente. Porque um ambiente que não te ajuda, um ambiente que não te potencializa, um ambiente que não te aplaude, não é um ambiente para você ficar. Você tocou num ponto muito interessante, que hoje em dia a gente tem visto uma superficialidade muito grande na sociedade, né? Porque as pessoas estão justamente fazendo o contrário do que você fez. Elas estão tentando se adequar ao ambiente,
ao invés de criar o seu próprio ambiente. E aí você vê cada vez mais pessoas imitando outras para poder ser aceito numa determinada sociedade que está impondo aquilo para ela, né? E ela não tem coragem, de, às vezes, de remar contra a maré, de ir contra a multidão e criar o seu próprio ambiente, né?